filhos estão tudo crescidos, tão grandes. Às vezes a gente faz uma pergunta, eles nem escutam a gente direito, então, mas quando a gente é do Senhor, e a gente está na presença do Senhor, orando, glorificando, buscando ao Senhor, eles vão crescer mais amadurecidos. Então a sua oração não é vã, a sua oração ela chega aos céus e faz coisas maravilhosas. Então ame a sua família, estejam sempre com eles, participe com eles para que Deus venha abençoar. Então Alain, que Deus venha abençoar você aí hoje poderosamente, ok, meu filho? Amém. Deus te abençoe. Obrigado, pastor Renê, os pastores aqui da nossa igreja, sempre pela confiança, pela oportunidade concedida. Bom dia, igreja, paz do Senhor, para você que eu não cumprimentei hoje pela manhã, também os irmãos que estão em casa, nos acompanhando, que Deus te abençoe, que essa presença maravilhosa que está aqui também esteja aí na sua casa, ou para também quem vai ver dessa mensagem depois. Amém? É motivo sempre de muita alegria estarmos aqui na casa do Senhor, o nosso coração sempre alegre, porque nós viemos aqui para encontrar com Ele. Às vezes o nosso coração pode nem estar tão alegre assim, mas Ele ainda assim deseja estar na presença do Senhor, porque sabe que aqui há restauração. É na presença do Senhor que nós somos renovados, somos restaurados, não é verdade, gente? Mas amém. E hoje estamos aqui para cultuar o nosso Deus e também compartilhar de uma palavra. Aprender mais sobre a palavra do Senhor, a maneira como Deus decidiu se revelar para cada um de nós. Então vamos lá, igreja? Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, a partir do versículo 6, texto que nós vamos ler nesta manhã. Vamos falar um pouquinho sobre dependência de Deus. Uma mensagem que a gente já compartilhou aqui na igreja, há alguns anos atrás, e trazer de volta porque algo que nós sempre precisamos lembrar, sempre precisamos fazer, sempre precisamos recordar, é que nós somos dependentes do Senhor. É que não há vida verdadeira longe do Senhor. A Bíblia fala que aqueles que não estão em Cristo estão mortos espiritualmente falando. A vida verdadeira só existe quando nós estamos ligados ao Senhor. Quando nós entendemos que a nossa vida depende dEle, que o nosso levantar depende dEle, que o nosso respirar depende dEle, que se estamos aqui hoje é porque o Senhor assim permitiu, é o Senhor que tem nos sustentado, porque é Ele, irmãos, é Ele, tudo é para Ele, é para a glória dEle, é por Ele, e é por causa dEle que estamos aqui, e por isso vamos falar um pouquinho sobre essa dependência de Deus. Amém? Todos acharam? Então vamos lá, Deuteronômio capítulo 8, versículo 6 em diante, diz assim, a gente vai até o 18. Obedeçam aos mandamentos do Senhor o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, o está levando a uma boa terra, cheia de riachos, tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras, figueiras, de romanzeiras, azeite, oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Versículo 10, depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham o cuidado de não esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos e de terem construído boas casas e nelas morados, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro, os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com o maná que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza.
mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou a seus antepassados, conforme hoje se vê. Vamos fechar os nossos olhos? Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia em que o sol se levantou e iluminou as nossas vidas, Pai. Nesse momento te pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, ó Deus, ao longo da Tua palavra, Pai. Venha nos mostrar, venha nos ensinar, ó Deus, venha nos direcionar nesta manhã, Pai. Porque é no Teu caminho que nós queremos estar, é na Tua presença que nós queremos estar, ó Deus. Isso só acontece se estivermos, ó Pai, aplicando a Tua palavra nas nossas vidas com a ajuda do Teu Espírito Santo. Então vem sobre nós, esvazia, Deus, esvazia nossa mente, nosso coração, dos problemas lá fora, do que a gente precisa fazer amanhã, das contas para pagar, Deus, de tudo que tem tirado a nossa atenção, Pai. Para que o Teu Espírito tenha liberdade em nós e possa fincar a Tua palavra em nossos corações, Pai, de uma maneira sólida, que resista, ó Pai, ao passar dos dias. Em o nome de Jesus. Amém. Essa mensagem, né, ela veio a partir de uma leitura que eu fiz de um livro, do C.S. Lewis, em que ele ali falando, conversando com uma pessoa que também já caminhava com o Senhor, que encontrava dificuldades, no caso dela eram dificuldades financeiras, e esse homem, né, inspirado pelo Senhor, aconselhou essa mulher, e durante todo o seu aconselhamento, ele tem uma frase, acho que vai dar para colocar aqui no multimídia, e eu vou ler aqui também, essa frase diz assim, aqui o C.S. Lewis aconselhando alguém na fé: o que mais tememos é o estado em que temos que depender unicamente de Deus. Sem dúvida, isso só vem comprovar quando temos dependido de outras coisas, quase que exclusivamente. A gente entra, né, no modo automático, numa rotina, e a gente começa a fazer as coisas sem parar para pensar o que tem movido a gente a fazer essas coisas. Ou se a gente está se movendo na direção certa. Ou fazendo, às vezes a gente está na direção certa, mas não está fazendo do jeito certo. Porque a gente tem a mania de fazer as coisas sempre do nosso jeito, sem antes nos preocuparmos. O que o Senhor acha disso? No meu lugar, o que Jesus faria? A gente às vezes não tem, a gente não para pensar, a gente só pega e faz. Mas a gente não pensa, será que eu devo? Será que eu devo dessa forma? Será que eu não devo? E aqui, durante esse aconselhamento, esse homem de Deus, ele fala, aquilo que dá medo é quando a gente só tem que depender unicamente de Deus. É aquele momento em que você já fez tudo o que você achava que devia. Eu já fiz de tudo, agora só me resta Deus. Para a gente entender melhor isso, quando a gente muitas das vezes se vê numa posição onde a única forma de mudar a situação é um verdadeiro milagre extraordinário do Senhor. Às vezes a gente se depara com situações assim, em que só se Deus fizer uma intervenção miraculosa, sabe, fora da lógica humana, é esse lugar onde a gente, caraca, aqui eu já fiz de tudo, agora só Deus pode fazer. Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente às vezes enfrenta uma doença muito difícil, né? Onde a gente não tem recursos às vezes na medicina, ainda não conseguiu entender essas doenças que às vezes acometem os seres humanos. E aí a gente fala, Deus, eu já fiz de tudo, agora é com o Senhor. Só que isso, na verdade, essa preocupação de falar, Senhor, eu quero que o Senhor seja do seu jeito, deveria ser com tudo na nossa vida. Com tudo. Deus, será que o que eu me proponho a fazer hoje está de acordo com a sua vontade? Será que a forma com que eu escolho agir com as pessoas está conforme o Senhor quer? Será que o jeito que eu tenho tratado os meus familiares está da forma como o Senhor quer? Será que eu tenho no meu ambiente de trabalho feito aquilo que o Senhor quer que eu faça? A gente dificilmente para refletir sobre essas coisas. A gente faz do nosso jeito, do jeito que a gente acha que tem que ser.
Porque muitas das ações que a gente toma, muitas das decisões que a gente toma, a gente, não, eu vou fazer assim, assim, assado, e nem se preocupa com aquilo que Deus quer para a gente. Nem se preocupa de falar, Senhor, é isso mesmo. Nem se preocupa de uma oração rápida, falar, Deus, será que é essa direção mesmo que eu preciso tomar? A gente sempre pega e faz. Dá para fazer, pega e faço. Mas a gente não para, Senhor, será que eu devo? Será que essa é a hora? Será que esse é o jeito? Porque quando a gente tem uma única opção, que é falar, Deus, eu já fiz de tudo, agora só o Senhor fazendo um milagre, aí a gente confia nele. Mas agora quando, além do Senhor, a gente vê outras possibilidades, a gente nem se preocupa com Deus. Deixa Deus de lado e faz do jeito que a gente acha que deve. Há um tempo atrás, já tem um tempinho, o Teatro Reflexo apresentou uma peça que era muito engraçado, que era uma caixinha, e a pessoa, né, que tinha que tomar uma decisão, ela não pedia ajuda de Deus, mas, não, Deus, deixa isso aqui, eu vou botar Deus aqui na caixinha e vou fazer as coisas do meu jeito. Quando eu precisar, eu vou lá, tiro Deus da caixinha para Ele me ajudar. Isso não é um Deus da Bíblia, isso é um gênio da lâmpada, lá do filme do Aladim ou qualquer outra coisa. Que é só você esfregar e aparece e te dá a solução, e concede a você um desejo. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, Ele nos chama para um relacionamento diário. Para ter intimidade, para estar sempre com a gente, caminhando ao nosso lado. O profeta Isaías vai falar que o Senhor é aquele que pega a nossa mão e nos guia. Já viu um pai com uma criancinha assim andando, direcionando? Meu filho, cuidado no degrau aí. Vamos, chega para cá que tem a poça d'água. Já viu? Essa é a cena que o profeta descreve. Aquele Deus que pega na nossa mão e caminha ao nosso lado, nos direcionando. Mas muitas das vezes, o que a gente faz? Larga da mão do Senhor, não, sai, eu consigo andar sozinho, vai. Mas nós nos esquecemos que tudo que temos, tudo que somos, tudo aquilo que recebemos, vem do Senhor. Vem com a permissão dEle. Porque Ele está no controle das nossas vidas. E a gente se esquece. A gente simplesmente se esquece. Ou então falar, não, Deus, deixa que eu faça do meu jeito. E bota Deus de lado assim. Sabe? Eu não sei você, irmão, mas muitas das vezes eu já me percebi nesse lugar. Percebi nesse lugar onde Deus não estava participando da minha vida. Eu não estava dando espaço da minha vida para Deus. Eu estava deixando Ele de fora. Não estava falando, Deus, a minha vida é tua, vem aqui, fica comigo, me ajuda, me direciona. Não, Ele estava lá de fora e eu tocando o barco. E às vezes a gente está nesse lugar. E aqui, esse texto que nós lemos lá de Deuteronômio, o povo estava chegando próximo a conquistar a terra prometida. Eles estavam lá no Egito, foram libertados pelo Senhor, peregrinaram pelo deserto durante 40 anos e o Senhor sustentando. Era um período difícil, é deserto, escassez, falta de recursos, mas o Senhor não deixou que nenhum dos seus filhos ficasse desamparado nesse percurso. Deus estava preparando um povo. Só que ia chegar o momento da bênção, ia chegar o momento de receber aquilo que o povo tanto queria. E ali, né, o Senhor inspira a Moisés para falar com aquele povo. Fala, vai chegar um período bom agora. Vai chegar um período onde vocês vão construir riquezas, onde vocês vão construir as casas de vocês, vão tocar a vida de vocês. Vocês não são mais escravos, vocês vão sair desse deserto. Lá vai ter maravilhas, e aqui ele começa a descrever diversas plantas, né, plantações ali onde eles vão poder cultivar a terra. Deserto, você não cultiva nada, é uma terra seca, mas eles estão entrando numa terra fértil onde eles vão poder cultivar, trabalhar, ter, né, seus desejos ali satisfeitos. Eles vão ter mais opções. E aí Deus fala através de Moisés, olha, vocês agora a vida de vocês vai melhorar. Esse momento de luta está passando. Vai chegar a bênção para vocês. Mas não se esqueçam do Deus que sustentou vocês até agora. Porque quando tudo vai bem, a gente costuma se esquecer do Senhor. Não é só com a gente não, era com esse povo aqui também.
Mas esse povo aqui também mostra como também nós somos. Onde chega a bênção e a gente esquece do Deus que deu a bênção. Porque mais importante que a bênção é o abençoador. A gente se foca tanto na bênção e esquece daquele que nos deu a bênção. Porque se o Senhor quiser tirar, Ele tira. Porque o nosso Deus é assim, irmão. Deus, Ele não nos formou para a gente ser feliz. Ele nos formou para a sua glória. Ele nos formou para a gente adorar a Ele. E quando a gente entende isso, a gente descobre a alegria maior do mundo. Mas o objetivo de Deus não é a nossa alegria, não. Acima de qualquer coisa. Quando a gente vai lá no mundão, uma frase que a gente escuta muito hoje: o importante é você ser feliz. Buscar o prazer pessoal. Se o que me faz feliz é isso, então eu vou fazer independente do que seja. Deus não nos chamou para isso, não. Deus nos chamou para estar na presença dEle. E quando a gente está na presença dEle, a gente descobre a verdadeira alegria. Nosso maior prazer é quando vemos, percebemos que estamos ali debaixo da vontade do Senhor. E às vezes isso dói, às vezes o Senhor nos leva para um deserto por estar debaixo da proteção dEle, da vontade dEle. Faz parte do plano dEle para nós, para a gente entender que o nosso único Salvador é quem? É Ele. Ainda que custe a nossa alegria aqui momentânea na terra. Ainda que nos leve a sofrer, ainda que nos leve a ficar tristes aqui, mas é só por um tempo. Porque Deus não está preocupado com a vida terrena, Ele está preocupado com a nossa presença lá no céu ao seu lado. Ele está preocupado em salvar as nossas almas. A alegria aqui nesse mundo passa, mas a alegria eterna só existe em um lugar, e é para lá que o Senhor está nos preparando. E às vezes Ele vai nos levar a desertos, para a gente entender que só há um caminho, e é Jesus. E é através dele que vemos o Pai. Só que hoje, assim como lá no povo do deserto, a gente às vezes se esquece disso. E deixa Deus de lado. E caminha pelas próprias pernas. E larga tudo. A bênção chega. E ao invés de ser uma bênção, espiritualmente, acaba sendo uma maldição, porque nos tira da presença. Porque nos afasta do Senhor. E precisamos perceber se hoje estamos nesse lugar. A sua força vem de onde? Aonde nós estamos depositando a nossa confiança? O que deixa a nossa alma em paz? O que mais traz alegria na sua vida? A nossa esperança está em quem? Gente, às vezes racionalmente a gente entende, mas será que na prática é isso que tem acontecido? Será que na prática é isso que tem acontecido? Quando vem uma situação que exige de você confiar, será que nesse momento a gente fala: Senhor, a minha confiança está no Senhor? Ou não? Ou a gente começa a fazer do nosso jeito? Porque às vezes tem essa diferença. O apóstolo Paulo vai falar: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e o bem que eu quero, eu não faço. Racionalmente, ele sabia o que era o bem, o que era o mal, e que ele queria fazer o bem. Mas a realidade é que às vezes ele fazia o mal. E é essa luta da carne contra o espírito que nós temos todos os dias. E às vezes a gente entende que eu preciso depender de Deus, que tudo que eu tenho vem dEle, mas na prática é diferente. Na prática eu vivo uma vida independente. Na prática eu boto Deus na caixinha e largo para lá. Na prática eu solto da mão do Senhor para caminhar sozinho. Mas a gente precisa alinhar aquilo que a gente sabe que precisa com o que de fato a gente faz. Isso não vem de nós, isso é o Senhor nos transformando, irmãos. A nossa carne vai sempre querer o que é mal,
Mas a gente precisa, Senhor, me transforma para eu fazer a Tua vontade, porque eu sei que o melhor caminho é o Senhor. Então transforma o meu coração para que eu faça aquilo que o Senhor quer que eu faça. Porque Ele faz essa transformação em nós. Ele faz esse milagre de transformar um coração duro de pedra num coração que faz a vontade do Senhor. Um coração quebrantado, que se dobra à vontade do Senhor. Um coração que larga o egoísmo, um coração que larga o rancor, um coração que larga o desamor e passa a caminhar em perdão, em amor. Um coração que serve ao outro. Dependência do Senhor. Dependência do Senhor. O povo já estava chegando ao fim da peregrinação no deserto, próximo de entrar na terra prometida. E Moisés lembra, da dependência que temos do Senhor e também das implicações de tentar viver de uma maneira independente. E uma das primeiras coisas que Moisés aqui vai falar, queria chamar a atenção de vocês, lá no versículo 15, que é sobre o esquecimento. Aqui Moisés fala, Ele, o Senhor, os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês, os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Aqui Moisés fala, tenham cuidado para não esquecer disso. Vocês já viram tudo que Deus já fez na vida de vocês, no povo de vocês, durante esses 40 anos no deserto? No deserto não tem pão, mas Deus fez chover o maná. Deserto não tem água, mas Deus fez sair água da rocha. Irmão, se você pegar aí qualquer pedra, não tem água não, irmão. O trigo que faz o pão, normalmente vem de regiões frias. Você vê que aqui no Brasil você não tem um pé de trigo em casa, porque o nosso clima é quente. Trigos são plantados em locais mais frios. E eles estavam num deserto, onde trigo nenhum florescia. O que Deus faz? Faz chover o maná do céu. O alimento faz. Ele manda a provisão. E aí, Deus está falando, não se esqueçam do que Deus já fez na vida de vocês. E esse esquecimento nós também estamos sujeitos a passar. Aqui nos versículos que nós lemos, são descritos feitos poderosos, libertação, livramento, provisão, sustento, milagres, disciplina e provação, tudo cooperando para o bem do povo de Deus. Mas como não esquecer? Porque quando chega o problema, a gente às vezes fica tão atordoado que a gente esquece de tudo de bom que já aconteceu. E nosso coração fica ingrato. Deus, por que Deus? Você já esqueceu de tudo de bom que o Senhor fez? De tudo aquilo que Ele já te sustentou? De tudo aquilo que Ele continuou caminhando ao seu lado, independente das circunstâncias? Quantas bênçãos, quantos milagres! E a gente se esquece, e a gente larga para lá. A gente só foca no aqui e agora e esquece de tudo de bom que o Senhor já fez na nossa vida. Mas como não esquecer? Como lembrar daquilo que o Senhor fez? Através da palavra do Senhor. Através da palavra do Senhor. Os feitos poderosos de Deus foram deixados aqui nesse livro, na Bíblia Sagrada, para quê? Para a gente saber o que o nosso Deus pode fazer. Que Ele não ia deixar os seus filhos desamparados, não. Foi o Senhor que levou o povo para o deserto? Foi Deus que levou o povo para o lugar de escassez? Foi. Mas quem que deu a provisão? Quem não deixou a roupa e os sandálios se acabarem? Foi o Senhor. Quem que protegia aquele povo do sol com uma nuvem? E quem durante a noite muito fria do deserto era uma coluna de fogo? Irmãos, quando nós estamos debaixo da vontade do Senhor, nós vamos ver a sua bondade, a sua misericórdia, o seu poder agindo sobre nós. Não fazendo aquilo que nós queremos, não é isso, mas é não nos desamparando em momento algum, para que a gente comece a fazer do nosso querer. Fala, Senhor, eu quero a Tua vontade. A Tua vontade.
depender de Ti. Quando a nossa vontade começa a se alinhar com a vontade de Deus, a gente vai ver o Senhor cada vez mais, Ele se revelando a nós de uma maneira especial, quando nós escolhemos uma vida de dependência. Pô, Deus, meu vizinho está fazendo assim, fulano me falou para fazer isso, mas eu quero fazer a Tua vontade. Não do meu jeito, do jeito que eu acho, do jeito que for, não, a Tua vontade. E para isso precisamos mergulhar na palavra do Senhor. Por que eu creio que o Senhor pode curar? Porque alguém me disse, não, porque está aqui na palavra. Que Ele levou as nossas feridas e Ele pode nos curar se assim Ele quiser. Porque Ele é Deus. Mas precisamos buscar essa dependência dEle todos os dias. E ainda que Ele não cure, nós vamos compreender que é assim a vontade do Senhor. E se Ele permitir que algumas lutas da nossa vida durem por anos, ainda assim, aqueles que escolherem a dependência, uma vida debaixo da vontade de Deus, vão caminhar felizes, ainda que doendo, mas felizes. Porque tem coisas, gente, que vão além da vida aqui. Coisas que vão além, que são maiores. E eu estou falando do céu, da eternidade com o Senhor. Oh Deus, se é para sofrer aqui e ficar a eternidade contigo, essa dor não vai ser nada. Porque o mais importante é estarmos na presença do Senhor. E aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Aleluias. A dependência de Deus começa com uma vida na palavra, com leitura da palavra, com estudo da palavra, com devoção da palavra, com fé na palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é a lâmpada que ilumina o nosso caminhar, que traz clareza nas situações obscuras que se colocam diante de nós. Ela é escudo, proteção. Lembra de Jesus lá no deserto sendo tentado pelo inimigo? O inimigo colocando propostas ali, tentando Jesus. Conforme foi como ele resistiu às tentações. É na palavra, irmão. É na palavra. E a gente fica com a nossa em casa, com a nossa Bíblia fechada, achando que, né? Fica lá fechadinha, a gente não lê, a gente não estuda, deixa lá, achando que... Como é que você vai lembrar se você não estuda? Como é que você vai lembrar se você não lê? Alan, mas eu não consigo ler, não aprendi a ler, a letrinha é muito pequena, então, escuta, bota numa rádio, bota lá no celular, lá no YouTube, mensagens. Se edifique com aquilo que vem da palavra do Senhor, irmão. E você vai estar tão cheio de Deus, que o inimigo vai bater em retirada. Bater em retirada, fala aí, esse aí é guerreiro, você é soldado preparado. Estão entendendo, gente? A palavra do Senhor, ela é verdadeira e fiel e não podemos nos esquecer dela. Outra coisa é sobre a desobediência. Lá no versículo 11, vamos voltar um pouquinho aí, versículo 11. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Desobediência. Às vezes a gente se esquece, mas às vezes a gente se lembra e mesmo assim desobedece. E aqui Moisés está chamando essa atenção. Não se esqueçam e obedeçam. Obedeçam a palavra do Senhor, aos mandamentos do Senhor, aquilo que Ele já deixou bem claro que é a vontade dEle para você, irmão. Não podemos viver uma vida de desobediência, mas uma vida de obediência. Lá em João, capítulo 14, versículo 15, Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Porque obediência e amor caminham juntos. Juntos. Não tem como separar uma coisa e outra. Não tem como falar, eu amo a Deus, e desobedecê-lo.
Não dá, irmão. É claro que eu já falei aqui, às vezes a gente quer fazer o certo e acaba fazendo o errado. Mas é pedir, Senhor, me transforma, me ajuda, porque eu te amo, eu não sei viver sem ti. Então converte esse meu coração desobediente para caminhar na tua presença. Irmão, fiéis não são aqueles que não erram, não é isso. Fiéis são aqueles que buscam conserto, que lutam contra o pecado todos os dias, que lutam contra as suas imperfeições, que lutam para fazer a vontade de Deus, irmão. Aquele que é descrente, ele não está nem preocupado com a vontade de Deus. O desobediente, ele sabe que é para fazer, mas faz, e faz de novo, e quer fazer de novo, e continua fazendo de novo, sem querer mudança. Mas aquele que está lutando contra o pecado, está lutando contra a tentação, que está se derramando aos pés do Senhor, Deus, eu quero agir diferente, eu quero ser diferente, me transforma, Senhor. São esses que o Senhor quer. Porque enquanto estivermos aqui, todos seremos imperfeitos, irmão. Perfeição só lá na glória, onde já não haverá mais pecado lá. Mas enquanto estamos aqui neste mundo sujeito ao pecado, as imperfeições vão vir, vão aparecer, vão acontecer, mas precisamos lutar contra elas todos os dias. Às vezes você vai sair vitorioso, às vezes você vai perder uma batalha, mas continue se esforçando para não perder a guerra. E continuar caminhando para o nosso alvo, que é o Senhor Jesus. A nossa obediência e submissão a Deus é movida através de amor a Ele. Quem ama se entrega, quem ama se rende, quem ama obedece. Quem realmente ama a Deus, compreende que Ele é a única opção. Tem tantos caminhos diante de mim, mas Deus, eu entendo que só existe um caminho. Então me direciona. Está entendendo, igreja? Buscar no Senhor, obedecer ao Senhor, se submeter ao Senhor. Vamos abrir lá em João, capítulo 14, a partir do versículo 23. Vai estar aqui no multimídia também. João 14, 23 diz assim: Jesus diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu disse. Jesus aqui está falando com os seus discípulos. Ele fala, olha, eu estou falando tudo isso enquanto eu estou aqui com vocês. Porque é a vontade do Pai. Mas eu vou partir, mas vocês não vão ficar sozinhos não. O Espírito Santo vai vir e vai lembrar vocês. Vai direcionar vocês. Vai encaminhar vocês. Mas nós sabemos que o nosso Deus não é um Deus autoritário, que no quesito de salvação vai te empurrar isso goela abaixo. Não, irmão. Ele é soberano, Ele faz aquilo que Ele quiser. Mas a salvação, Ele concede a nós a oportunidade de nos agarrarmos a ela, ou então de rejeitarmos. Ele coloca diante de nós, e nós precisamos corresponder a essa proposta irrecusável que é caminhar com Ele todos os dias. E o Espírito Santo, do papel dele é fazer isso em nossos corações. É nos mexer aqui com a gente, sabe? Nos convencer do nosso pecado. É aquela vozinha interior, sabe? Que fala, oh, isso está errado, isso precisa de mudança. Isso é o Espírito Santo falando com a gente, irmão. Se tem aquela vozinha te chamando para aquilo que é mundano, você pode ter certeza que é a sua carne falando dentro de você. Agora, se tem uma vozinha te puxando para as coisas de Deus, sabe que essa voz é do Espírito Santo falando ao seu coração. Falando ao seu coração. Às vezes aquelas inquietações com algumas coisas que nós fazemos, poxa, eu estou fazendo isso, mas não está legal. Sabe? Isso é o Espírito Santo falando dentro de nós. Para quê? Para que a gente busque mudança, para que a gente busque transformação, para que a gente busque de fato alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. É Ele nos chamando para o conserto,
E precisamos ouvir e obedecer a essa voz. Quem ama o Senhor com todo o coração, alma e mente, vai desfrutar da presença gloriosa do Espírito Santo, experimentar o agir dele na sua vida. Isso é dependência de Deus, irmãos. Você quer ver Deus agir na sua vida? Então busque um caminho de obediência, submissão. Às vezes a gente quer ver Deus manifestar na nossa vida, mas a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Agora, se você escolher fazer as coisas do jeito de Deus, com certeza Ele vai se manifestar na sua vida. Com certeza Ele vai se revelar a você de uma maneira poderosa, irmão. Mas sabe por que isso não acontece com todo mundo? Porque não é todo mundo que busca. Não é todo mundo que fala, Senhor, eu quero mais de Ti. Infelizmente não é. Quantas pessoas que nós conhecemos que hoje estão longe da presença do Senhor, elas não estão querendo, então elas não vão ver. Mas aquele que buscar vai encontrar, aquele que bater na porta, ela vai se abrir, irmão. Se você buscar mais de Deus, você vai ter mais de Deus. É simples. O Senhor, Ele se coloca disponível. Então se você buscar, você vai ter. Se você buscar mais dEle, você vai ter mais dEle. Mas precisamos buscar, não podemos nos esquecer dEle, não podemos caminhar em desobediência, porque aí você vai estar se afastando. Mas precisamos sim, não podemos esquecer daquilo que Ele fez através da sua palavra, e precisamos caminhar em obediência, porque se eu estou caminhando em obediência, isso revela que eu de fato amo a Deus. Agora, se eu estou caminhando em desobediência, talvez eu não ame a Deus como eu acho que amo. Porque quem ama obedece. Quem ama busca o Senhor. E às vezes, irmãos, o seu amor pelo Senhor pode estar abalado. Mas fala, Senhor, eu estou percebendo que as minhas ações não estão de acordo com a sua vontade. Que o meu amor por Ti talvez tenha se esfriado um pouco. Mas renova esse amor no meu coração. Renova essa fé no meu coração, Pai. Porque não há outro caminho além de Ti. Então vem sobre a minha vida e não me deixe esquecer de Ti. E eu tenho certeza que quando a gente faz uma oração dessa, irmão, o Senhor vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que Ele já fez, das lindas promessas que temos para alcançar se permanecermos fiéis até o fim. E não só pelo aquilo que Ele já fez, mas por aquilo que Ele ainda fará. Da nossa salvação com Ele lá no céu, de uma eternidade na sua presença, irmãos. Isso é o que o mais precioso o Senhor vai nos conceder. A doença pode ter aqui, nesse mundo, mas lá não haverá mais dor, nem choro, nem nada disso. É presença de Deus, irmão. Oh, aleluias. Vamos continuar no versículo 12. Para falar um pouquinho sobre o orgulho. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, e aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando a gente tem os nossos desejos satisfeitos, isso pode nos levar a pecar com orgulho. Porque quando a gente tem tudo que a gente deseja, a gente se sente preenchido e acha que já não precisa de mais nada, inclusive de Deus. O orgulho toma conta de nós. Quando a gente acha que não precisa de mais nada. Só que a gente esquece que a gente precisa o tempo todo e desesperadamente do Senhor. Não há nada que eu tenha que vá me fazer precisar menos de Deus. Não há nada que eu faça que vá me fazer precisar menos de Deus, irmão. Uma criança recém-nascida, ela depende, do cuidado dos seus pais ali com ela. De dar banho, de dar comida, de ver se está doente, sabe? Um bebezinho precisa ali do pai e da mãe. Só que a criança vai crescendo, ela vai aprendendo a se virar sozinha, não é verdade? Vai aprendendo a comer sozinha, andar sozinha. Vai crescendo ainda mais, já vai, estou com dor de cabeça, então vou tomar esse remédio aqui, porque é para dor de cabeça.
Agora, gente, com o Senhor, nós sempre estaremos nesse estado de precisar do cuidado dEle. Sempre, sempre, sempre. Nós sempre precisamos do Senhor, mas às vezes a gente acha que já está grandinho o suficiente para andar sozinho. Mas a gente sempre precisa dEle. Não importa, conforme aqui Moisés vai falar, não importa de todos os bens, de já terem as suas casas, de já terem os seus rebanhos, os seus recursos, as provisões. Nós sempre precisamos do Senhor, irmãos. Porque essas coisas todas aqui que Moisés descreveu são coisas deste mundo e que vão passar. Que vão passar. As casas, as construções, uma hora elas se vão. A comida, o alimento, o mantimento se estraga. Os metais preciosos se corroem ao longo de anos. A vida nesse mundo passa. E aqui Moisés está chamando a atenção. Vocês vão ter as coisas deste mundo. Aquilo que vocês tanto queriam depois de 40 anos no deserto. Um teto para ficar de noite. Para estar aquecido. Vocês vão ter isso. Uma comida diferente, especial, né? Não só maná, vocês vão ter um rebanho, a provisão, o cuidado, a comida para você poder dar aos seus filhos, vocês vão ter isso tudo. Mas não podemos deixar que as coisas deste mundo encham o nosso coração ao ponto da gente falar, eu já não preciso mais de Deus. Não preciso mais de Deus, eu já tenho tudo que eu preciso, irmãos. Nada aqui neste mundo, nada se compara ao nosso Senhor. Só que às vezes a gente cai na ilusão de achar que o preenchimento das coisas deste mundo já são o suficiente. E a gente precisa acordar. Tem gente que só vai se dar conta disso no dia do juízo, quando estiver diante do Senhor. E aqueles que estarão orgulhosos lá, irmãos, não vão desfrutar da presença de Deus pela eternidade, mas serão condenados no inferno. Então a gente precisa acordar hoje, e buscar mudança hoje, e falar, Deus, ainda que eu tenha tudo isso deste mundo, eu preciso de Ti. Deus, ainda que eu já tenha tudo aquilo que eu esperava ter, eu continuo precisando de Ti. Preciso de Ti, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de Ti, Deus. Precisamos ter essa consciência, gente, que precisamos do Senhor, mais do que tudo, mais do que qualquer coisa que esse mundo aí fora pode nos oferecer. Uma pessoa que se acha autossuficiente tem um coração recheado de orgulho, e junto com o orgulho vem a prepotência, vem a arrogância, vem a insubmissão e muitos outros pecados. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, Provérbios 11:12. O orgulho do homem o abaterá, Provérbios 29:13. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda, Provérbios 16:18. Esses provérbios de sabedoria para nos alertar do perigo do orgulho. E quando a gente está autossuficiente, a gente pode estar pecando por orgulho, com o coração cheio de orgulho. Já tenho tudo o que eu preciso, boa comida, boa casa, vida confortável, vários bens. É assim que pensa o orgulhoso, achando que tudo isso já é o suficiente. O orgulhoso acha que não precisa de mais ninguém, muito menos de Deus. E essa ilusão vai destruir a sua vida. Esse engano vai levar à ruína. Porque você pode perder a comunhão com Deus que criou e que mantém todas essas coisas. Todas essas coisas. Todas. Tudo aquilo que temos vem do Senhor. Tudo aquilo que somos vem do Senhor. Moisés aqui vai falar de maneira muito clara de que tudo isso vem do Senhor. É o Senhor que nos proporciona, irmão. Ah, Alan, mas eu trabalhei muito duro para isso. É, porque o Senhor assim te permitiu. Abriu uma porta para você, te deu saúde, te deu conhecimento, sabedoria para fazer o que você faz e ganhar uma renda para poder construir e conquistar. Vocês estão entendendo, irmão, que a origem de tudo é o Senhor? Tudo vem do Senhor. Mas a gente se esquece. E a gente acha que é a gente que está fazendo. A gente é que está fazendo. Poxa, nossa,
Vocês conseguiram educar muito bem o filho de vocês, ó, parabéns. Realmente a gente é bom pai pra caramba, boa mãe pra caramba. É o Senhor quem vai dando estratégias, sabedorias. Em tudo, irmãos, em tudo. Nossa, você cuida da sua casa tão bem, com tanto capricho, porque é o Senhor assim que te permite fazer, te dá condições para fazer, te dá meios para fazer. É tudo e em tudo, irmão, na nossa vida. Só que a gente se esquece. A gente larga, acha que é a gente mesmo. Porque a gente tem que fazer todo dia, já está tão habituado e cai no automático e na rotina. Não é verdade? Mas a gente se esquece que a raiz, o princípio, quem nos dá tudo é o Senhor, irmão. Aquela promoção lá que chegou, não é porque teu chefe é bonzinho, não é porque o Senhor te permitiu, sim. E você compreendeu isso. E busca ser o melhor funcionário que você pode ser. Está entendendo, irmão? Tudo é pelo Senhor, é do Senhor. Aleluias. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, irmãos. Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas Ele dá graça, misericórdia, àquele que se coloca diante do Senhor com humildade. Humildade. Já viu alguém humilde? Não é maravilhoso estar perto de gente humilde? E humildade não tem a ver com o que a pessoa tem, mas quem a pessoa é. Só pode ter muito dinheiro, humilde, e é maravilhoso estar do lado dessa pessoa. E conosco não é diferente. Podemos já ter tudo aqui dessa terra, mas o Senhor nos chama a uma vida de humildade. Humildade. O próprio Cristo fala conosco: aprendei de mim que sou manso, humilde. As pessoas queriam estar perto de Jesus, enfrentavam desertos, atravessavam lagos, rios, só para estar pertinho de Jesus. E assim também precisamos, irmãos, buscar estar perto dEle. Mas para isso, precisamos de humildade. É tempo de se arrepender, porque o Senhor não rejeita um coração humilde, coração quebrantado, como o salmista vai dizer. Então, se hoje, olhando para o nosso coração, enxergarmos esse orgulho, essa autossuficiência, esse pensamento de que eu não preciso, irmãos, que o Senhor possa trabalhar isso em nós, no nosso coração, até o ponto de falarmos: Deus, o Senhor já me deu algumas coisas, tantas coisas, mas eu continuo precisando de Ti. Continuo precisando de Ti, Deus. Porque só o Senhor pode me dar vida com abundância. Não é o que eu tenho, não é o que eu ganhei, não é o que eu conquistei, é o Senhor que me dá essa vida com abundância. Dependência, versículo 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele é quem lhe dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Às vezes a gente está aqui, nesse papel arrogante e soberba, dizendo: a minha capacidade, a minha força que ajuntaram para mim tudo isso que eu tenho, tudo isso que eu conquistei, tudo isso que eu fiz. Não, irmãos, tudo vem do Senhor. Ele que nos dá os meios, as condições. Isso é dependência de Deus. Não podemos continuar aqui pensando que existe vida fora do Senhor. Não podemos achar que temos outras opções além deles. Essa mentira é o mundo que quer colocar diante de nós. Mas não existe outro caminho senão através de Jesus. Ele é o Criador de todas as coisas, de tudo que somos, tudo que temos, o que fazemos. É Ele em que nos sustenta neste mundo. E você que foi iluminado pela glória do Senhor precisa compreender essa realidade. Não é pela força do seu braço, irmão, é a forte mão do Senhor sobre nós.
Não é porque você é bonzinho, porque você é justo. Não, irmãos. Mas porque é o Senhor que faz justiça por nós. Não é pela nossa inteligência, não. É pela sabedoria do Senhor, irmãos. Não é porque a gente merece. Não merecemos nada. É tudo pela graça. É tudo pela misericórdia do Senhor. Dependência de Deus, irmãos. Dependência de Deus, irmãos. É momento da gente olhar para dentro da gente e falar: Deus, aonde que eu tenho sido arrogante com o Senhor? Aonde que eu tenho achado que não preciso de Ti? Aonde eu tenho te deixado do lado de fora porque acho que eu sozinho posso tudo? E buscar mudança. E buscar mudança, irmão. Deus não é o último recurso. Eu vou fazer tudo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aquilo outro e tal. E já fiz de tudo, não deu jeito. Ah, então, Senhor, agora eu vou te buscar. Não, irmão. Não, é a primeira e é a única opção, buscar a Deus em tudo. A gente precisa sair desse automatismo, dessa coisa rotineira de só fazer e pensar, falar: Deus, é isso mesmo, é dessa forma, é desse jeito, me ajuda. Porque eu sei reconhecer que, eu reconheço, Senhor, que só estou aqui porque o Senhor me permitiu, que só cheguei até aqui porque o Senhor me acompanhou e me fez chegar, que só consegui romper isso aqui porque o Senhor me deu força e eu consegui. Que Ele está no controle das nossas vidas e precisamos reconhecer isso, porque senão a gente vai achar que é a gente vai se esquecer da bondade dEle. Se a gente não nos lembrarmos através da palavra, irmão, a gente vai viver uma vida arrogante, resoluta, longe do Senhor. Mas precisamos buscar cada dia, reconhecer, falar: Senhor, eu me rendo aos Teus pés, e eu preciso de Ti, me ajuda, todos os dias. Caminhando aqui para a nossa conclusão, João 15,15, Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Coisa alguma. Sem o Senhor, a gente vai caminhar para a morte. Com o Senhor, aí sim, caminharemos, viveremos a vida abundante que Ele tem para cada um de nós. A nossa dependência é uma realidade, e os crentes maduros vivem não para si mesmos, mas vivem para Cristo. Eles entenderam que tudo vem do Senhor, irmãos. Precisamos abandonar o esquecimento, a desobediência, o orgulho. É hora de avivar a nossa memória, de andar em obediência e buscar um espírito humilde. Não devemos ter medo de depender e entregar tudo de Deus. Vou falar uma coisinha aqui. Não é uma posição confortável. Viver uma vida de dependência não é confortável, irmão. Porque muitas das vezes vai ser a autonegação. Vai ser suprimir os nossos desejos. Abandonar os nossos desejos. A não fazer aquilo que a gente quer. Isso é desconfortável. A não fazer do jeito que eu acho que tem que fazer. Isso é desconfortável. Mas ainda que seja, o melhor é fazer a vontade do Senhor. O melhor é caminhar em obediência ao Senhor, irmão. Só que não é fácil. A porta é estreita, não é verdade? E às vezes a gente tem que espremer para passar nessa porta. Abandonar algumas coisas para conseguir passar pela porta. Renúncia, carregar a cruz. A Bíblia traz todas essas palavras para dizer que não vai ser confortável sempre. Algumas coisas para você já é até natural, mas com certeza tem outras coisas que para você é difícil. Para você abandonar é difícil, para você mudar é difícil, mas servimos a um Deus que pode todas as coisas, irmãos. Então aquela coisa, né, que a gente sempre fala aqui nas pregações, aquela da Gabriela, eu sou assim, vou morrer assim, não é isso? Com a gente não tem isso não, irmãos. Que o nosso Deus pode todas as coisas, e não há nada impossível para o Senhor.
Para a gente é difícil, mas para Deus não há impossível. Então não se acomode nessa posição que você está, de arrogância, de não precisar do Senhor, porque você precisa. E se você não acordar para isso agora, você vai descobrir isso lá no dia do juízo final. Mas precisamos acordar e buscar essa transformação no Senhor. Buscar sermos transformados por Ele. E colocar cada uma dessas dificuldades diante de Deus. Deus, me ajuda a mudar isso. Me ajuda a transformar aquilo. Porque eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Mais do que tudo. Mas só vão experimentar essa mudança aqueles que reconhecem. O primeiro passo é reconhecer, para depois vir a mudança. Então, se você não entende que precisa de mudança, você não vai mudar, vai continuar do mesmo jeito. Mas a palavra nos desperta: ei, prestem atenção. Não se encham das coisas deste mundo, não deixem que as coisas deste mundo façam com que você largue a Deus. Poxa, quando eu estava precisando de uma coisa, eu estava buscando tanto a Deus, agora que eu tenho, eu larguei o Senhor. Eu larguei o meu devocional. Eu parei de vir naquele culto de oração, onde tantas lágrimas eu derramei pedindo a Deus um milagre. Porque o Senhor te concedeu e você parou de buscá-lo. Irmãos, a nossa busca pelo Senhor precisa ser constante. Os motivos mudam. Se você está doente, você vai pedir ao Senhor para te curar. E se Ele te curar, glória a Deus, você já não vai mais precisar buscar por isso. Mas ainda vão ter tantas outras coisas que você precisa buscar, irmãos. Tantas outras coisas. Os pedidos mudam, o motivo da busca muda. Mas o que não pode mudar é o fato de buscar, é o fato de ir até o Senhor, é o fato de correr atrás dEle todos os dias, porque precisamos dEle. Aquele que não busca, irmãos, é porque acha que não precisa. Não precisa. Quando Jesus encontra ali com os fariseus, Ele fala: aquele que está são, acha que não precisa de um médico. Aí Jesus fala: eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que entenderam que precisam, irmão. E se tem uma coisa que a gente precisa, é do Senhor. E quem reconhece que precisa, vai buscá-lo. Quem reconhece que precisa, vai buscá-lo. Eu queria convidar você a ficar de pé, para a gente